Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre a escolha e instalação de uma soleira de porta interna. Vou explicar os diferentes tipos de soleiras disponíveis no mercado e dar algumas recomendações de instalação para que você possa fazer a melhor escolha para a sua casa. Se você está pensando em reformar ou apenas quer saber mais sobre esse detalhe importante, fique comigo e vamos juntos explorar tudo. O que você precisa saber? Ao se preparar para uma grande reforma no apartamento ou para o acabamento da habitação adquirida em um novo prédio, o proprietário necessariamente decide quais portas internas serão compradas. A construção da porta inclui uma soleira, suma parte da moldura da porta, que tem determinadas funções. A principal delas é cobrir lacunas ou diferenças nos revestimentos do piso no ponto de transição de um cômodo do apartamento ou da casa para outro. Nesta publicação, contaremos a você quais outras funções essa peça desempenha, como escolher a peça certa no mercado de construção e instalá-la sem problemas. A conexão entre o piso e a moldura da porta forma um vão. Isso permite que a poeira e o ar frio circulem livremente entre os cômodos. As soleiras das portas são projetadas para resolver esse problema. Quais são as vantagens e desvantagens das soleiras de portas internas? Nas fotos colocadas pelos designers em revistas temáticas e artigos em sites, é possível notar que, em alguns casos, esse detalhe do design das portas internas está ausente. De fato, ele nem sempre é usado no design de locais de transição de um cômodo para outro. No entanto, em muitos lugares ele é considerado obrigatório, banheiro, cozinha, porta da frente. Minimizar o espaço entre a folha da porta e a superfície do piso para obter o encaixe mais firme possível ou melhorar o isolamento acústico das salas de estar ou reduzir a entrada de odores estranhos nos cômodos do apartamento ou da casa a partir da cozinha ou da área sanitária. Organização de uma barreira protetora contra o derramamento de água do banheiro e do vaso sanitário para o corredor e as salas de estar. As soleiras internas são desaconselhadas porque são instaladas acima do nível dos revestimentos do piso. Elas podem causar ferimentos em membros mais jovens e idosos da família, prejudicam a percepção da harmonia do design do piso com laminado ou linóleo do mesmo tipo e cor. Visualização rápida, compre em um clique. 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 Variedades de soleiras para portas internas. Os fabricantes de portas internas oferecem aos consumidores um grande número de tipos de soleiras de portas, que diferem em seu design, material e finalidade. Essas soleiras podem ser feitas de plástico ou metal. Essa placa de sobreposição com um formato especial de seção transversal fecha a lacuna na junção de revestimentos de piso de diferentes tipos, por exemplo, entre azulejos de cerâmica e de vinil. A tarefa desse tipo de soleira é ocultar a transição de degrau entre as superfícies do piso localizadas em níveis diferentes. Uma diferença de altura de 3 a 15 mm pode ser ocultada com uma tira arredondada ou virada em forma de canto. Ela é usada para decorar os cantos dos degraus formados no local das portas entre os cômodos de um apartamento ou casa. Para eliminar o efeito de deslizamento, elas são fornecidas com perfurações especiais. O comprimento, a largura e uma ampla gama de cores possibilitam a escolha de uma soleira de canto adequada ao design de interiores. O material para sua fabricação pode ser silicone, borracha ou plástico seguro para a saúde. Com toda a sua elasticidade, essas soleiras têm excelente durabilidade e resistência à umidade. Com a ajuda dessas soleiras, é possível disfarçar as juntas dos revestimentos de piso, projetar arcos, nichos, podios e colunas. Em forma de T, universal, elas têm a capacidade de ser extremamente suaves e insusceptíveis sob os pés, fazem transições curvilíneas nas juntas de revestimentos de piso de diferentes tipos. Na maioria das vezes, são soleiras feitas de metal com furos prontos para fixação no piso, feitos na forma de um cone para aprofundar a cabeça de um parafuso ou parafuso autorroscante. O sistema de fixação desse tipo de soleira está localizado sob o perfil e se ajusta de forma independente à lacuna existente ou à lacuna,
cuja largura não excede 15 milímetros. Seu segundo nome entre os clientes e inteligente. Um perfil em forma de U com um mecanismo de mola e uma vedação de borracha inserido na parte inferior da folha da porta. Isso torna essa soleira praticamente invisível. Quando fechada, a soleira desliza para baixo a partir da porta interna e bloqueia o acesso de ruídos e odores de fora e mantém o calor no cômodo. E difícil instalar essa soleira por conta própria. E melhor pedir ajuda a um especialista. Quais materiais são usados para fabricar soleiras de portas internas? Uma característica importante das soleiras internas é o material de que são feitas. Certos materiais se comportam de maneira diferente durante a operação. As soleiras do apartamento são feitas de aço, latão, bronze, alumínio, madeira, plástico laminado, cortiça, borracha, pedra. Vamos analisar cada material em detalhes. Esse material confere força ao produto, resistência a quaisquer efeitos mecânicos e cargas. A superfície das soleiras de aço geralmente é anodizada ou pintada, decorada em prata, ouro ou bronze. Esses detalhes da porta raramente são feitos de aço inoxidável. Latão e bronze. Esse material é necessário se for preciso enfatizar esse detalhe específico no processo de decoração. Esse material é caracterizado por sua durabilidade, cor dourada agradável e alto custo. As soleiras feitas com esse material são usadas na criação de interiores de elite de apartamentos ou escritórios. Essas soleiras de portas internas são feitas somente sob encomenda. Elas não são encontradas à venda. O custo dos produtos é muito alto. No entanto, à venda, há soleiras sob bronze, disponíveis para qualquer consumidor, cuja base é o alumínio. Visualização rápida. Compre em um clique. Visualização rápida. Compre em um clique. Visualização rápida. Compre em um clique. Visualização rápida. Entregar amanhã. Compre em um clique. Visualização rápida. 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 Compre em um clique. Um componente de muitas ligas usadas para fabricar objetos e produtos fortes e leves. Entre eles estão as soleiras internas. A vida útil e longa, o preço é acessível e a aparência é atraente. As soleiras feitas de alumínio podem ser laminadas, o que lhes dá a aparência de materiais naturais. A soleira de metal não é afetada pela umidade. O metal pode ser diferente. Por exemplo, alumínio, aço inoxidável ou latão. A opção mais popular é a soleira de alumínio, que tem uma aparência atraente e moderna, resistente ao impacto físico e à corrosão. O metal é um material escorregadio, especialmente se houver formação de condensação nele, e no caso do banheiro, um desenvolvimento bastante possível. Se houver pessoas idosas ou crianças na casa, é melhor escolher uma soleira com entalhes antiderrapantes ou borrifos de borracha. Para que uma soleira de metal não seja tão escorregadia, são aplicados entalhes antiderrapantes, tornando a superfície ondulada, ou um revestimento de borracha. O material mais comum para soleiras em construções de portas. Os especialistas recomendam escolher uma soleira feita de madeira dura. Isso aumentará a vida útil da porta interna. As soleiras de madeira podem ser usadas para qualquer revestimento de piso, mas precisam de manutenção constante. Para que uma soleira de madeira mantenha sua aparência original, ela deverá ser pintada periodicamente. Nos calçados, especialmente no inverno, trazemos para dentro de casa reagentes químicos, que são usados para tratar o asfalto do gelo. A soleira de madeira definitivamente não suportar os efeitos agressivos dos produtos químicos, e o metal é muito escorregadio. Em ambientes com umidade constante, é melhor optar por uma soleira de metal. A durabilidade desse material é maior do que a da madeira, mas menor do que a do metal. Tem um preço acessível, uma ampla gama de cores e excelente aparência. Adequado para criar soleiras na entrada da casa ou na saída para a varanda. Vários aditivos na mistura de concreto tornam o material plástico e, após a solidificação completa, durável. As soleiras de plástico podem facilmente assumir uma forma curva e são adequadas para mascarar juntas complexas. As tampas de madeira e metal podem simplesmente quebrar se forem dobradas. Propriedade distinta, se idêntica ao piso usado no cômodo. O material reage às flutuações de temperatura e à umidade deformando-se.
A soleira de madeira e uma opção universal, compatível com qualquer revestimento de piso. E um clássico atemporal. As soleiras de cortiça são usadas em ambientes com alta umidade e quando é necessário fechar uma grande lacuna. Também funcionam como uma junta de expansão entre dois tipos de piso, por exemplo, entre laminado e azulejos. Soleiras de borracha, mais adequadas para instalação na junção com a porta de entrada. A resistência da borracha à umidade e ao ataque químico desempenha um papel decisivo. As soleiras de pedra, além da alta resistência ao desgaste, têm um visual elegante e incomum. Na maioria dos casos, o mármore ou o granito são usados na fabricação. As soleiras feitas de pedra natural são instaladas na junção de diferentes revestimentos de piso, em ambientes com alta umidade. A durabilidade da pedra natural permite que ela seja usada na junção com a porta de entrada. Para tornar a pedra menos escorregadia, são aplicados entalhes antiderrapantes. Além de sua alta durabilidade, as soleiras de pedra têm um visual elegante e incomum. Visualização rápida, compre em um clique. 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 Configurações de soleira para portas internas. Parte da moldura da porta, para que sejam instaladas ao mesmo tempo. E ideal para banheiros e cozinhas. Em caso de inundação, ela impedir a propagação da água, evitar o ar úmido ou odor e proporcionar isolamento adicional contra ruídos. Sua função é mais decorativa do que estrutural. E uma placa, cuja superfície pode ser plana ou arredondada. Uma soleira de sobreposição e perfeita no caso de diferenças de altura de diferentes tipos de revestimentos de piso e pode ser instalada em uma inclinação. Mas se a diferença de altura for superior a 5 mm, e melhor usar uma soleira de vários níveis. Ela tem a forma de um canto virado e usada nos casos em que a diferença de altura varia de 5 a 15 mm. Métodos de fixação de soleiras de portas internas. A primeira opção e o tipo aberto. São usados parafusos autoatarrachantes, com os quais a soleira é parafusada. Os parafusos autoatarrachantes devem ser embutidos nos furos para evitar ferimentos. A segunda opção é a fixação oculta usando cola ou fixadores especiais que ficam escondidos da vista sob a superfície da soleira. Uma soleira de sobreposição e perfeita no caso de diferenças de altura entre diferentes tipos de revestimentos de piso e pode ser instalada em uma inclinação. Mas se a diferença de altura for superior a 5 mm, e melhor usar uma soleira de vários níveis. Qual soleira escolher para uma porta interna? Em termos de material e cor, é desejável escolher uma variante que combine com o piso e a moldura da porta. Se houver um impacto sistemático da umidade, é melhor rejeitar a madeira em favor do metal ou da pedra. A configuração da soleira é selecionada de acordo com a função que ela desempenhará e se você só precisa fechar a junção entre dois cômodos, uma soleira de sobreposição e adequada. A diferença de altura entre diferentes tipos de revestimentos de piso pode ser compensada por uma soleira de vários níveis. Se você precisa de uma separação confiável entre um cômodo e outro e de um maior isolamento acústico, uma soleira de porta alta é a escolha ideal. É importante entender claramente qual configuração usar em cada caso específico, pois a escolha errada causará muitos inconvenientes. Ficará rapidamente em mau estado, perderá sua aparência original e interferirá na locomoção. Se você quiser apenas fechar a junção entre dois cômodos, uma soleira de sobreposição é adequada. A diferença de altura entre diferentes tipos de piso pode ser compensada por uma soleira nivelada de forma diferente. Se não tiver uma compreensão clara de qual opção escolher, a melhor solução é entrar em contato com um revendedor de portas. Os consultores o ajudarão a encontrar a opção mais adequada. A instalação, se você tiver as ferramentas e as habilidades, pode ser feita por você mesmo ou recorrer a especialistas. Visualização rápida, entregar amanhã, compre em um clique. Visualização rápida, entregar amanhã, compre em um clique. Visualização rápida. Compre em um clique como preparar o local para montar a soleira de uma porta interna.
A preparação do local antes da instalação é necessária se as portas internas não forem substituídas. A soleira antiga e desmontada com uma serra, um martelo e um pé de cabra. O trabalho deve ser feito com cuidado para que o batente da porta não fique inclinado. A próxima etapa do trabalho é a instalação de uma nova soleira interna. Instalação de soleiras de portas internas com suas próprias mãos. Os especialistas podem citar imediatamente várias das formas mais populares. Cada uma delas requer ações preliminares de medir a junta dos revestimentos do piso, corte de uma seção da soleira com o comprimento necessário, preparação do material de fixação necessário. Todas as etapas posteriores dependem da tecnologia de instalação e do tipo de construção da soleira selecionada. O sistema de fixação aberto requer perfis com furos na mesma distância. Depois de colocar o produto no local desejado, os pontos de perfuração e de encaixe são marcados através dos furos. Fixe-o firmemente com parafusos ou parafusos autorroscantes com cabeças decorativas que combinem com a cor. Todos podem lidar com esse tipo de trabalho. O sistema de fixação fechado e esteticamente mais agradável. As tiras de soleira projetadas para essa instalação podem ter furos internos flutuantes para as tampas dos fixadores ou consistir em duas partes, um trilho e um perfil em T. Os furos são feitos no piso com uma furadeira elétrica, cavilhas de plástico especiais são inseridas neles, e em seguida, a faixa de soleira é alinhada com eles para que os parafusos inseridos na fenda da faixa caiam nos lugares certos com as cavilhas. A tira é cuidadosamente girada e fixada pressionando-a contra o piso ou batendo levemente com um martelo em um pano ou em uma fina camada de papel. O peitoril em forma de T fixado da mesma forma que o peitoril aberto, mais o perfil decorativo e encaixado na parte superior após a fixação. Para banheiros e WCS, a melhor opção é a soleira guilhotina, que é instalada dentro da extremidade inferior da folha da porta. Ao instalar em ambientes com alta umidade, deve-se deixar um espaço de 5 a 8 mm entre a soleira e a parte inferior da folha da porta para ventilação natural. Há uma opinião de que a presença de soleiras internas em interiores modernos não só não é muito estética e perigosa, mas também causa muitos inconvenientes domésticos. Entretanto, os proprietários de apartamentos, para os quais a presença desse elemento na construção da porta tem suas vantagens funcionais, acreditam que as soleiras internas têm seu lugar. No final, todo consumidor tem o direito de ter sua própria opinião e de decorar seu apartamento de acordo com seus próprios gostos e desejos. O principal é que ela seja esteticamente agradável, bonita e traga prazer aos proprietários do apartamento ou da casa. Em conclusão, a escolha e instalação de uma soleira de porta interna é um passo importante para garantir a funcionalidade e a estética do seu ambiente. Considerando os diferentes tipos disponíveis, como madeira, alumínio e PVC, é fundamental avaliar as necessidades específicas de cada espaço. Além disso, seguir as recomendações de instalação assegura durabilidade e um acabamento impecável. Com as dicas apresentadas, você estará preparado para fazer uma escolha informada e realizar uma instalação eficiente, contribuindo para a harmonia e o conforto da sua casa.